Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu estou com meu coração muito grato por esse dia, muito grato pela presença dEle, muito grato pela palavra que Ele tem colocado no nosso coração, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. A gente costuma falar isso, e isso vira até um jargão, vira até uma frase, né, de efeito, e a gente acaba nem dando muita atenção, mas Deus continua no controle, Deus continua cuidando da nossa vida, e Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, meus queridos. E essa palavra dessa tarde, eu fico encantada com Deus, porque é Ele que fala, né? A revelação é dEle, a palavra de Deus é muito, muito tremenda. Ainda no domingo, Joel deu uma palavra, no domingo de manhã e domingo à noite, como foi ceia, falando sobre os pastores, né? Colocando os pastores ali em cima e falando que os pastores, o ponto central do pastor não é pregar, que é o cuidar da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele fez uma colocação de que quem prega precisa ter a revelação da palavra, precisa, né, ter o discernimento, receber de Deus. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha, falei, isso é uma coisa muito, muito preciosa, é muito forte, quando Deus fala algo que vem dele, da parte dele. E, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade. E eu me peguei pensando que, independente de qual seja o culto, de qual lugar que eu estou pregando, às vezes eu vou em outros lugares, aqui também na igreja, eu pude fazer uma reflexão de quanto é sério, né? Quando eu estava na faculdade, Ângela, uma das primeiras aulas, se não foi a primeira, foi nos primeiros dias, primeira semana, uma professora nos dando a orientação, né, de quem estava ali para fazer curso de psicologia, que nós iríamos lidar com as pessoas, e o tratamento e o problema seria algo da questão da psique, da questão dos sentimentos, pensamentos, do comportamento dela. Então, que a gente tinha que ter muito cuidado, porque aquilo que a gente ia aprender ali para exercer, a gente tanto poderia salvar vidas, como a gente poderia matar vidas. Porque, dependendo do que o psicoterapeuta fala, da maneira como ele atende, da maneira como ele aborda, ele pode matar pessoas. E, naquele momento, não esqueço até hoje, de tantas aulas que eu tive, aquela uma das primeiras, eu não esqueço, aquela professora chata pra caramba. Sei que ela não está assistindo, também não disse o nome, né? Posso até falar o nome, mas não vou dizer não. Uma das mais terríveis. Mas essa parte, né, que ela disse, eu não esqueci, porque até hoje eu lembro. Quando ela falou sobre isso, veio na minha mente, sabe, Diogo, quanto é precioso e quanto é também muito perigoso o que a gente fala enquanto pregadores, enquanto aquele que vai ministrar. E não pregar aqui num púlpito, mas num gêmeos, numa reunião, né, numa liderança. Tudo que a gente fala pode botar a perder uma vida, né? E quanto isso é sério. Mas eu estou falando tudo isso porque a palavra veio muito no meu coração hoje, e eu espero que venha para você também, porque se não vier para ninguém hoje, se Deus não falar com ninguém, viu, Paulinho? Deus já falou comigo hoje de uma maneira gostosa, sabe? Deus, assim, me pegou no colo hoje. E com todas as nossas vivências, né? Quem sabe as nossas vivências, né? Nossa vida, né, passa por tantas tribulações, tantas situações. Então, Deus realmente veio fazer um carinho. Ele já fez em mim. Eu espero que Ele faça em você também. E o texto que nós vamos ler hoje, dentro da palavra que estamos ministrando às quartas-feiras em todo esse ano, sobre as famílias transformadas e não encantadas. O tema hoje nós estamos trazendo como a plenitude familiar passa por um processo. Quem é que não quer a família em plenitude, né? A família plena. Então, é esse tema que a gente tem hoje. E a Ângela fez essa capa lindíssima, que eu gostei, capa nesse fundo maravilhoso, que eu adorei. E é a grande realidade, uma família plena, ela não é plena, e pronto. Casou e é pleno. Que nada, vai nessa. Na hora do casamento é pleno, né, gente? Ai, a noiva linda, todo mundo lembrando, olhando ela. Deixa pra lá, que quase cantei outra música, deixa pra lá. Mas, assim, o noivo, quando entra, todo mundo se alegra, entra a noiva. Ai, lua de mel, né, a viagem, o passeio, tudo parece pleno, até voltar para casa. Que nem tudo, né? Não adianta. O início pode ser assim, né, aquele começo, mas é uma construção, e família é construção. A gente vive em construção. Eu vou fazer o ano que vem 40 anos de casado. Gente, olha, como eu casei menina, você viu? Porque eu continuo menina, lógico, por isso que eu estou falando. É muito ano, né? Muitos anos de vida. Você tem quantos anos, Sul? Casada? É.
My God, você não lembra? Como é? My God, tô passada. Mas comigo é ao contrário. O Joel que às vezes esquece. Eu faço questão de falar na orelha dele. Mas agora ele deve lembrar. E, pois é. Então, a gente sabe que mesmo, estou falando da minha idade de casamento, porque mesmo com 40 anos de casada, eu continuo, meu casamento, eu e o Joel, a gente continua no processo. O processo não acaba. Mas é isso que nós vamos falar isso a partir do texto tão lindo que todo mundo, eu acho que aqui todo mundo já deve ter lido pelo menos uma vez na vida. Esse texto de Jeremias 29, nós vamos ler o 11, que é o mais famoso, né, o mais falado, mais lido, decorado e desejado. Mas nós vamos discorrer um pouquinho, né, nessa rápida reflexão, meditação, no versículo do 10 até o 14. Nós vamos ler Jeremias 29, todo mundo já sabe aqui que a gente lê sempre na NVT, que eu prefiro, né, a linguagem transformadora, eu gosto muito dessa linguagem. Aliás, minha Bíblia já está velhinha de tanto eu mexer nela, mas eu não troco por outra. Tem um monte lá que eu uso, mas volto nela. Então, vamos lá. Jeremias 29, 10, diz assim, vamos fazer essa leitura dos versículos, desses 5 versículos, depois a gente vai discorrer um pouco. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém, queridos? Aqui é uma palavra, né? Uma palavra profética para o povo de Israel, e nós tomamos posse da palavra de Deus para nós. Nós sabemos que ela funcionou, ela foi vivenciada, ela foi vivida, foi toda escrita diante de situações que as pessoas passaram, mas que hoje o Senhor permite a gente vivenciar e também carregar para nós essas promessas. Promessa boa que tem aqui, eu também quero. Quem é que quer essas promessas? Diga amém. Amém. Pois é, só que tem um processo. E aí, as promessas do Senhor aqui, a gente está vendo sobre essa plenitude, nós vamos passar pelo tratamento para que aconteça a plenitude. Primeiro o tratamento, depois o processo, para depois as promessas serem cumpridas. Então, nós vamos ver que existe para a plenitude. Quem quer plenitude? As promessas de Deus realizadas, que a plenitude são as promessas de Deus. Quem quer? Não falaram amém, agora levante a mão. Quem quer as promessas? Ah, eu quero. Quem quer plenitude? Eu quero. Então, tem que passar pelo tratamento. Tem que passar pelo processo. E depois vai ter as promessas cumpridas. E no versículo 10, que é o primeiro que eu vejo aqui, que é o tempo de tratamento. O versículo 10 fala agora aqui sobre o depois disso. Então, a gente olha aqui que depois disso, eu virei e cumprirei as boas promessas que lhes fiz. Depois disso, o quê? O que o texto está dizendo nesse versículo? Para que cada promessa ela aconteça, a gente sabe que tem essa questão do tratamento. E olha o que Deus fala aqui no versículo 10. Vocês vão ficar na Babilônia, ou seja, vocês vão ficar o quê? Presos. Vocês vão ficar lá presos, vocês vão ficar lá debaixo de ordenanças de deuses que não são de vocês, de um homem que vocês não é do povo de vocês vão ficar lá. Aí o Senhor fala, depois, não é assim que está escrito? Vocês vão ficar 70 anos, e depois disso. Então, o que eu entendo aqui, o que eu vejo para nós, nesse tempo de tratamento, é que cada vitória e cada coisa que nós estamos esperando, que nós estamos aguardando, promessas, todo mundo que tem promessa, levante a mão aqui. Todo mundo. Você tem. Quem pode citar uma promessa que você tem agora, assim, de bate pronto? Quem é que tem uma promessa? Jesus, tudo isso é promessa? My God. Né, Mira? My God. Aprendi com a Mira a ficar assim, my God.
Meu Deus. São diversas as promessas. Alguém podia pegar, olha, perder a oportunidade. Versículo 11 tem promessa aqui. Versículo 11, leia o versículo 11 na Bíblia de vocês, pelo amor de Deus, para alguém ler uma promessa, por favor, minha gente. Ninguém sabe nenhuma promessa. Meu Deus, cadê os crentes, gente? Olha, pessoal, vocês estão me vendo na tela? Não estão vendo na tela agora, mas eu que estou aqui, você ouvindo minha voz, não foram arrebatados do povo, não. Está todo mundo aqui, viu? É que ninguém agora usou uma promessa. O Senhor fala tanta promessa. Ah, tá. Pelo menos leu, né? Foi na cola. Mas, gente, olha o Salmo 23, olha o Salmo 91. Meu Jesus Cristo! Haja! Mas eu sei que eu peguei vocês de calça curta, é por isso. Que agora eu falei, todo mundo vai lembrar, mas não quero que ninguém fale nenhuma promessa agora. Ok. Mas olha, nós que temos promessas, temos que entender isso. Para cada vitória é um processo. Para cada degrau é um processo. O que eu estou falando com isso? O texto diz bem, olha, vocês vão ficar 70 anos. Tem pessoas que começou a orar hoje, recebeu uma promessa hoje, Deus falou. Eu tive, quinta-feira, um momento delicioso. Eu estava na hora da oração, que às quintas-feiras estamos tendo um tempo de oração maravilhoso, mas você que não gosta de oração, não precisa vir, não, é só para crente, tá, gente? Fique em paz. Quem está em casa, continua em casa aí, fica aí. Então, mas quem é crente pode vir. Mas nós tivemos um tempo gostoso. Aí, teve um dado momento que o Espírito Santo falou assim para mim, para ir orar com uma irmã. Aí terminou o nosso período de oração lá e tal. Eu atravessei a igreja e fui orar com a irmã. E a irmã orou por mim. E olha que veio com promessa. Eita, aleluia. Veio com promessa, mas ainda não aconteceu. Deus falou comigo de uma maneira linda, né? Uma irmã que tem esse dom, ministrou uma bênção na minha vida, e a bênção, e eu tenho certeza que é de Deus, porque as promessas que vêm, né, as profecias a gente pode provar, e a profecia tem que ser bíblica, e veio da Bíblia, e veio algo, né, de Deus, mas ainda não aconteceu. Mas eu estou esperando que aconteça. Mas então, o que eu estou dizendo com isso? Não é no outro dia, não é na mesma hora. Deus fala, eis que vou fazer tal coisa e você já fica esperando. Ah, vai vir um emprego, então você vai deitar e esperar o emprego. Não. Deus dá promessa e Ele diz que tem tempo. Olha aqui, Israel esperou quantos anos mesmo? Vocês já leram o texto comigo? Ufa, pelo menos isso. Olha, o povo aqui tinha uma promessa e Deus falou, vai acontecer 70 anos primeiro, para depois vocês receberem. Quantos de nós estamos aguardando? Mas aqui é o tempo do tratamento. A bênção já veio, que você está esperando alguma coisa forte. Que agora vocês lembraram das promessas que vocês têm, de coisas, né, particulares, de repente, que vocês não querem citar, óbvio, coisas particulares, né? Mas de coisas que vocês acham que Deus está demorando. Quem é que tem promessa que acha que Deus está demorando? Levanta a mão, olha lá. Pois é, vamos ser sinceros. Tem gente que fala, oh, meu Deus, quando é que vai ser? Senhor, cadê? Então, o Senhor está dizendo aqui, enquanto não aconteceu por quê? Porque Deus está tratando, cuidando. Ele está nos preparando para receber. Um exemplo, minha neta linda, maravilhosa, deliciosa, cheirosa, que está aqui, a mais velha, Larissa, ela está colando o grau, né? Se formando no Fundamental? Não, Fundamental 1 indo para o 2, não é isso? É isso mesmo. Eu já misturo tudo, porque agora antigamente era outra coisa, agora eu estou velha, não entendo nada disso, mas é mais ou menos isso. Então, agora essa semana é formatura, né? A colação, coisa linda, deliciosa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí, Niki, eu resolvo dizer assim, olha, você está com 10 anos, eu vou te dar um carro. Só exemplo, tá? Presta atenção, calma. Não. Calma. É só dando uma ilustração para entender o que é a gente esperar, aguardar. E o tratamento, nós vamos falar de tratamento. O que é esse tratamento? Do que se trata esse tratamento? Pois é. A Larissa agora, estou feliz que ela está fazendo, né, colando grau, junto com o Felipinho, que não está aqui hoje, mas a mesma coisa, os dois são primos gêmeos, né, nasceram 3 dias de diferença, vai fazer a mesma colação e tal. Digamos que eu vejo que a Larissa, com 10 aninhos, fez essa formatura, eu vou falar assim, como eu tenho muito dinheiro, eu falo assim, mas é apenas a primeira formatura de tantas, mas eu vou dar um carro para ela. Ai, que chato. É brincadeira, hein, gente? É só um exemplo. Eu vou falar pela 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez. Aí, eu pego e falo, eu vou dar um carro. Mas eu já posso dar esse carro na mão dela, gente? Eu dou a chave do carro, comprei e dou para ela? Não. A Thalita falou agora, espera, com 18 anos você vai cobrar a avó. Para com isso, nada disso não. Eu estou aqui lendo os lábios dela e falando. Mas, digamos que eu dei esse carro, ela não vai usar o carro.
ela vai ter que esperar chegar a idade que ela esteja preparada. Então, o que acontece? O povo de Israel precisou ficar 70 anos lá. Por quê? Porque estava num tratamento. Agora, nós não vamos entrar em detalhes, óbvio, mas só pensando rapidamente que o tratamento tanto pode ser para nós nos prepararmos para receber, e Deus sabe que a gente não está preparado ainda, então Deus espera a gente passar pelo processo, pelo tratamento. Porém, tem vezes que a gente demora mais no tratamento porque a gente está fazendo coisa errada. Israel tinha que chegar lá em 13 dias, não sei quantos dias, eu esqueço sempre. Em pouco tempo que Israel saiu do Egito, Israel podia chegar lá na terra prometida em Canaã em poucos dias. Demorou quanto tempo, gente? 40 anos. Por que demorou 40 anos? Por murmuração. Pensa aí, cadê a sua benção? Chegou a benção? Pois é, está murmurando. Quando eu perguntei, vocês acham que está demorando? Teve muita gente que levantou a mão. Então, o que está acontecendo? É um tratamento. O tratamento é para nos desconstruir dos nossos erros e nos aperfeiçoar para poder ter. Exemplo do carro agora da Larissa, qual que é o tratamento aqui? O tratamento é aguardar ela ter condições de dirigir um carro. Não adianta eu dar para ela um carro que ela não tem condição de dirigir. Então, ela vai ser aperfeiçoada, ela vai crescer, né? Ela vai aprender, ela vai ter a habilidade, a capacitação e tudo mais que precisa para dirigir um carro. Mas muitas vezes não é só isso, não é só aperfeiçoar, não é só ficar no estágio de aprendizado. O tratamento é tratamento, por quê? Porque estamos desobedecendo e demora mais. Bom, vamos passar para a segunda parte, porque eu gostei de pensar nisso. Depois disso, não esquece, diz assim, ó, depois disso. Então, para cada degrau um processo. Depois disso, depois dos 70 anos, depois do tratamento, eu virei e cumprirei. Deus, quando fala, Ele cumpre. Foi Deus mesmo que deu a promessa para você? Quem está aqui sabe que foi Deus que prometeu alguma coisa para você? Foi Deus? Está na Bíblia? Ou é uma promessa sua particular? Ou uma promessa aqui da palavra? Espera, porque Deus, quando fala, Deus não deixa a desejar. Ele vai cumprir. Pode ser que demore por nossa causa, por causa do tratamento. Então, vamos melhorar aí, alinhar o negócio, vamos alinhar a vida aí, meu povo. Aí no versículo 11... está dizendo assim, ó, porque eu sei os planos que eu tenho para você. É o versículo que a gente conhece e é o texto que tanta gente... Tem vários louvores até sobre esse texto. E aqui o Senhor, é uma promessa que Ele diz assim, eu tenho planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual você anseia. Queridos, olha aí, a gente espera coisas de Deus, não espera? Quem é que espera coisa ruim de Deus? Quem está aqui que espera coisa ruim de Deus? Ninguém. Só esperamos coisas boas. E o texto diz que nós temos para esperar coisas boas e não más. E o futuro que nós esperamos, que nós ansiamos, Deus tem para dar. Olha aí, Ele sabe os planos que Ele tem para dar e não é coisa ruim, Rosinha. Podemos dizer glória a Deus e Deus tem coisa boa para me dar. Aleluia! Aleluia! É longevidade. É ficar velhinha mesmo, aleluia, eu estou esperando, não estou velha ainda não, mas vou ficar velha, e glória a Deus, eu quero, antes que se Jesus voltar antes, beleza, mas não, eu aguardo isso de Deus. E aí o que acontece com a gente muitas vezes? A gente passa por um problema, uma enfermidade, alguma coisa, vem tudo na nossa cabeça, o diabo faz assim, vum, ele traz sobre a mente de cada um de nós, meus irmãos, ele traz como se fosse uma abelha, um enxame. Assim, ó, vem aquele... Sabe quando alguém vai lá e cutuca que o negócio faz... vai atrás de quem tá... A gente já viu desenho animado assim, né? Que tá lá uma colmeia lá, a pessoa vai lá cutucar e os bichos saem atrás. É assim que o diabo faz. Quando Deus está nos abençoando, Deus está tratando com a gente, nós estamos no meio do tratamento, aí vem aquele monte de demônio, um monte de conversa fiada, manda todos eles amarrados, amordaçados, de volta para o inferno. Não aceite. Deus tem plano na nossa vida, Deus tem promessa. É promessa de Deus, tome posse. Enquanto o Senhor está falando aqui, o Senhor está me mostrando esse enxame e esse monte de comichão no ouvido. O Senhor está dizendo, tem gente com comichão aqui, dando ouvido ao comichão. A palavra de Deus está aberta e sendo pregada, revelada. Receba a palavra, tenha a palavra de Deus na sua vida, tome posse dela. Tire essa cara de laranja chupada, como dizia o João antigamente, com aquela cara o tempo inteiro, tudo ruim, Para! O Senhor está dizendo, se você está no tratamento dos 70 anos, sei lá quanto tempo for, na Babilônia, no deserto, onde quer que seja, vamos cantando, vamos glorificando a Deus, vamos sabendo que sabemos em quem temos crido. Esse enxame que vem para te derrotar, mas o Senhor já é vitorioso. Joga fora tudo isso.
É contra a tua casa? Para de dizer, para de falar, não aguento mais, não vai dar certo, não dá mais certo, não dá mais certo. O Senhor está aqui dizendo para você. Precisa desenhar, minha gente? Oh, aleluia. Não, ok. Vamos continuar. Falando do versículo 12 aqui. Agora é o tempo do processo. Tratamento por quê? O tratamento é quando a gente está fazendo coisa errada. Tratamento, Deus vai apurando, vai alinhando a nossa vida. Aí não entramos em detalhes, muitos detalhes, porque aqui para esse momento não é necessário. Mas agora, nós também sabemos que para ter plenitude familiar, precisa passar pelo processo. Olha o processo, versículo 12, diz, naqueles dias, né? Aqueles dias quais? Enquanto você está no tratamento, você precisa, versículo 12, fazer o quê? Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Olha o texto que está dizendo. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Está dizendo Deus aqui que é para fazer o quê? Clamar e de que jeito? Em oração. Ontem ouvi uma frase que eu gostei muito, até anotei. Acho que eu pus aí, né, Ângela? A oração que Deus responde mais rápido é a oração de um justo. Eu gostei muito de ouvir isso ontem. Calou no meu coração isso ontem. A oração que Deus responde mais alto é a oração de um justo. Quem é esse justo? São aqueles que estão tentando obedecer, se esforçando para obedecer, fazendo de tudo para obedecer a Deus. A fazer a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. Não é ninguém perfeito. Cadê o perfeito? Se eu falar alguém perfeito aí, eu largo o microfone e saio correndo, que eu sou uma das que não sou perfeita aqui. Mas o Senhor está dizendo exatamente, olha, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então, no meio do processo, não pare de orar. Não parar de orar. Não parar de adorar. Não parar de profetizar. Não parar de interceder. E aí continua, mas não vamos continuar aqui não. Mas presta atenção, não parar, irmãos. No processo, está passando tempo, que nem lá, agora não lembrando, aliás, lembrando de um detalhe, quando o povo estava cansado já, que Moisés subiu no monte lá e não voltava, o povo cansou, o que o povo fez? Cadê o povo dos crentes que não sabe da Bíblia? Por favor, obrigado. Aleluia, uma alma se salvou no purgatório. Que foi mesmo? Construir o bezerro. O que é a gente não ter paciência? O que é a gente deixar, né, com que o desânimo, o tempo passe e a gente começa a desistir? Queridos, o texto está dizendo claramente, quando vocês clamarem por mim em oração, eu ouvirei. Quem é aqui que está orando a Deus? Que está buscando a Deus por alguma coisa? Levanta a mão. Tem crente aqui? Hoje está difícil o negócio aqui, né? Brincadeira. Mas olha só, se nós estamos orando, é para orar mesmo, porque o Senhor está dizendo, eu vou ouvir. Não é o Leandro dizendo para mim, ó, Deus vai te ouvir. Não, Deus está dizendo para mim direto, Deus está dizendo direto para você. Deus não está falando para a Leonor, está dizendo, não é a Leonor que está dizendo, Deus está dizendo naqueles dias, que dias? Durante o momento que você está lá esperando as coisas acontecerem, quando você está no tratamento, nesse meio, o processo é esse. Quando vocês clamarem em oração, eu ouvirei. Sabe o que passou na minha mente enquanto eu pensava nesse texto? Aquelas situações que alguém está cuidando da vida, cuidando, correndo. Ninguém para orar. Aquele crente que não para orar. Aqui não tem essas pessoas. Não, só na igreja da outra rua ali. Que a pessoa não para. Corre, trabalha de manhã cedo. Fala, meu Deus, tinha que fazer devocional, mas não dá tempo, que eu tenho que me fazer. E corre. Aí uma hora que dá a cama diz o nordestino, né, Mira? Dá uma topada na cama que o dedinho fica aí. Ah, Senhor, me ajuda, misericórdia, sai pulando. Isso não é oração, gente. Tem gente que ora só nessa hora. Quando dá erro, que o ônibus está demorando, né? Que aconteceu uma situação, atrasou para alguma coisa aí. Ai, Senhor, misericórdia, está lá correndo, Senhor, misericórdia. Isso não é a oração. Pode ser, claro, alguém fala assim, Leonor, mas não é oração? Entenda o que eu estou dizendo. Óbvio que a gente tem que viver em oração, tudo a gente clama a Deus. Tem pessoas que dão uma topada no dedo e é um palavrão preto que aparece.
são xingamentos, são reclamações. Então a gente fala, Senhor, misericórdia. Não estou dizendo que não é para falar Deus misericórdia. Quando você estiver atrasado, quando você estiver no compromisso e não deu certo, e o trânsito está ruim, você começa a falar com Deus. Não é que não é para falar. Mas não é esse tipo de oração que Deus está falando. Quando nós estamos no processo, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, as coisas estarem acontecendo, a gente tem que parar tudo. Tem que parar tudo. É tempo para Deus. E nós estamos muito parando por coisas muito urgentes, mas não necessárias. Sabe o que é urgente? É responder o WhatsApp desde o começo lá até 10 mil pessoas. Para o serviço para ficar respondendo pessoas. Isso aí é urgente. Mas o necessário é seu trabalho. Entendem? É urgente responder fulano. Peraí, mas o necessário é parar tudo, desligar o celular e buscar a Deus. Quantas vezes a gente fica pensando nisso? Ai, meu Deus, é urgente, tem que falar com A, com B, com C, não sei o que, não sei o que. Não. Eu tenho que trocar essas urgências pela necessidade. Minha necessidade é de buscar a Deus. Então, para tudo para buscar a Deus. É isso que nós precisamos entender. Aqui, ó, quando vocês clamarem em oração. Às vezes é um clamor. Meu Deus, vou chegar atrasado. Deus, deu errado aquilo. Ah, mas andando, trabalhando. Não. Aqui, o Senhor está falando, é clamor. É você se dobrar diante de Deus. É falar, Deus, eu tenho essa situação. Pai, faz alguma coisa. É diante de Deus. É muito diferente do que só a topadinha no dedo, né? Vamos lá. E aqui o outro texto, versículo 13, diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Oh, Deus. Além de clamar em oração, é de todo coração. Até rima, né? Mas não vai atrás da rima e presta atenção no teor do que está sendo falado aqui. Eu preciso clamar em oração. Não é para ninguém ouvir, é para meu Deus ouvir. Eu preciso de Deus. E quando eu preciso de Deus, eu preciso clamar e buscar a Ele de todo o coração. E quando é de todo o coração, Ele diz, ó, me encontrarão. Primeiro Deus diz assim, vai me buscar. Ele está dizendo, você tem que me buscar. Olha, Bianca, vai me buscar. Aí depois, no versículo seguinte, ele diz assim, e vai me encontrar. Se você me buscar, você me encontra. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, tremendamente poderoso. Aleluia. Ele diz assim, você vai me encontrar, estou aqui. Eu lembrei agora de uma querida minha, que qualquer dia ela vai estar aí no ano que vem. Quero ver se eu trago ela para testemunhar, para falar para a gente. Uma amiga querida demais. Fez os partos das filhas, né, os primeiros neném. A Larissa nasceu até através das mãos dela. A Cibele, uma médica maravilhosa, que eu amo de paixão, uma amigona. E eu preguei o evangelho durante anos para ela, durante anos. E cada vez que eu falava de Jesus para ela, sabe o que ela dizia? Até parece que Deus, com tudo que Ele tem para fazer, Ele vai parar para me escutar. Ai, Léo, não entendo isso não entra na minha cabeça. Ela dizia isso para mim, eu achava tão interessante. Eu falei, meu Deus. E hoje eu pensei nisso, porque é exatamente isso. Esse Deus tão ocupado, tão grande, está dizendo assim, se você me buscar de todo o coração, eu vou me deixar encontrar por você. Aleluia. E eu disse que vou trazê-la exatamente por isso, porque há cerca de 2 anos essa mulher se converteu a Jesus, batizou, e eu acho que ela está mais crente que eu hoje. Eita glória! Vocês vão ver depois que eu trazer ela aqui. Ela é demais, né, Thalita? A Thalita conhece. Uma mulher desse tamanhozinho assim, nem cresceu, mas é maravilhosa. Uma mulher de Deus, cheia de Deus. E ela dizia isso, mas como? Agora hoje ela tem cada os tempos com Deus, ela manda as experiências que ela tem tido com Deus, que dá gosto. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aquela mulher que achava que Deus não se revelava para uma pessoa, imagina que Deus vai ter tempo. Agora ela sabe que Deus, Ele trabalha individualmente. Diogo, se você parar na sua casa quietinho, no seu quarto, e falar, Deus, eu preciso de ajuda, não estou legal, ou então não estou sentindo tua presença. Ah, Deus, eu estou com vontade de explodir, eu estou com vontade de quebrar a cara, não sei do que. Qualquer coisa que você falar, Deus está lá, porque Ele sabe que está abrindo o coração, gente. E a gente tem que falar para Deus. Peraí, vai falar para Deus não que está querendo quebrar a cara de alguém? Eu falo. Quase todo dia, esses dias. Eis que teve um silêncio. Salmo 51, 17. Olha esse texto, o que ele fala. Oh, aleluia. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitas um coração humilde e arrependido. Está entendendo o que é buscar de todo o coração?
E Deus fala assim, eu vou me revelar a você exatamente assim, ó, Deus, eu tô assim, eu tô realmente precisando de ti, porque eu tô errado, eu tô com o coração preto peludo, tô desejando pegar alguém, matar alguém. Deus, eu não tô legal, mas isso é abrir o coração. Abrir o coração é para pôr tudo que tá lá para fora. O de todo o coração não é só ficar amantíssimo Deus, tremendo, excelso. Peraí, minha gente. O de todo o coração é abrir o coração, é dizer o que está sentindo de verdade. Porque Ele vem e o sangue dele nos limpa. Ô, Pai, se não me limpasse, todo dia, Senhor, perdão. Todo dia, Pai, me perdoe meus pecados, perdoa, Deus, isso, perdoa aquilo. E eu sei que meu coração é mau, eu sei, Pai, que meu coração não é bom. Eu sei que imperfeição fui feita, fui formada. Deus, me perdoa. Isso é abrir o coração. E Deus diz o quê? Gente, guarde esse versículo, por favor, guardem. Se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Aquele comichão, aquele enxame de abelhas do inferno que vem na tua cabeça, dizendo que Deus não está lá, Deus não está lá. Deus está! Aleluia! É só buscar, clamar em oração e de todo o coração. Aleluia! E agora esse último versículo, 14, que a gente leu. Vamos lá falar do tempo de promessa. Não vou gastar muito tempo aqui, porque eu tenho que gastar muito tempo quando a gente precisa de tratamento, quando a gente precisa de processo. E agora, as promessas vêm. Enquanto a gente está no tratamento e no processo, as coisas têm que acontecer e depende da gente. Agora, o que depende é de Deus aqui. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Tempo das promessas cumpridas. Versículo 14. Ai, Jesus. Eu vou ler inteiro, inclusive. Versículo 14 diz assim: acabarei com seu exílio e os restaurarei, eu os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aqui Deus está dizendo a promessa específica para Israel. Agora para nós. Acabarei com o seu exílio, restaurarei. Eu vou acabar com o tempo que você estava no deserto, vou acabar com o tempo que você estava esperando na dificuldade, com o marido não crente, com aquela situação não resolvida, com as situações que você gostaria que acontecesse e não aconteceu. Eu vou acabar com isso. Deus está dizendo, eu vou acabar com isso. É Deus dizendo, mas por que vai acabar? Depois que a gente passar pelo tratamento, pelo processo, e a gente clamar de todo o coração. Aí o texto fala exatamente isso. Eu vou acabar. Sou eu que vou fazer. Me busca, eu vou deixar você me achar, me encontrar, e eu vou acabar com esse tempo. Os 70 anos, os 5 anos, os 20 anos, sei lá quantos anos. O que vocês estão esperando? Deus está dizendo, vai chegar um tempo em que eu vou acabar. É Deus. Está vendo que não somos nós? Nós temos que ficar no processo, nós temos que ficar no tratamento, fazendo o que Deus quer. Mas vai chegar a hora que Deus fala assim, agora é a hora. Agora eu vou te dar. Você quer um emprego melhor? Você quer um relacionamento melhor? Você quer ir? O que você quer? Eu vou te dar. Eu já prometi que vou te dar, mas vai ser nessa hora. Quando você estiver preparada. Como a Larissa tiver com uns 18 anos, eu vou dar o carro. O carro já está na minha mão. Né? Usando agora esse exemplo. O carro já está na minha mão. A chave do carro está na minha mão. O que a gente precisa? Está na mão de Deus já. O que eu e você precisamos? Já está na mão de Deus. Aleluia, bom é poder abrir os olhos, olhar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que nós precisávamos, aquele que chamava, pedia. Um dia quando a gente pensa que não, Deus está dando. Aleluia, eu sou testemunha disso, queridos. Eu sei que vocês também em algumas áreas. Então Deus está dizendo aqui, na área familiar, vamos esperar. Vamos fazer o caminho do jeito que Deus está pedindo, Deus está falando. Aleluia. Agora eu quero ler com vocês Lamentações, capítulo 3, para encerrar esse momento nosso. Que texto. Gente, quando eu li esse texto, eu falei assim, eu já tinha lido esse texto na minha vida, na Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu não acredito que eu já li isso aqui, porque foi tão novo, tão lindo. Olha o que Deus está falando. Se você até agora, alguém, olha para o seu lado aí, se alguém dormiu, fala, agora acorda, se você dormiu até agora, para ler esse texto. O povo aqui que está trabalhando, acorda, pessoal. Estava dormindo, Paulinho, acorda agora então. Lulu, acorda ele aí. Vamos acordar. Que texto tremendo. Olha o que o Senhor fala aqui. Que lindo. Versículo 19 de Lamentações 3. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Quando a gente está lá onde, né? Babilônia, no deserto. Vou ler de novo. Como é amargo recordar desse sofrimento, do meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis
enquanto lamento minha perda. Quanta coisa a gente perde durante o tempo da Babilônia? Estão entendendo aqui? Quem pensa que está passando pelo tratamento, pelo processo que não tem perda, tem perda. Tem perda. Tem perda. Tem situações que a gente não gostaria que acontecesse. Tem situações que vêm sobre nós que a gente fala, meu Deus, por que eu passei tudo isso? Meu Deus, nunca vai acabar isso. É isso que esse texto está dizendo. Como são terríveis esses momentos. Não é fácil passar por Babilônia. Ser preso, ser chicoteado, ser humilhado, ser ultrajado, ser injustiçado. Babilônia não é fácil. E aqui esse texto está dizendo, o versículo 20, vou ler de novo. Lembro-me desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. E por quê? Versículo 22. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Estão entendendo, queridos? No meio das perdas, no meio do chicoteado, do xingamento, da traição, da falsidade, da desilusão, da frustração. Quantas coisas dessas não acontecem no meio do caminho? Mas o versículo está dizendo exatamente isso. Grande é a fidelidade do Senhor, as misericórdias que se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, olha o que ele diz aqui. O Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Viver toda a dificuldade, viver todas as tramas malignas contra a nossa vida, viver todas as injúrias e tudo que a gente passa na Babilônia, e o Espírito Santo dizer assim, espera, porque a sua esperança e salvação vem do Senhor. E o bom é a gente pensar que vem do Senhor e nós pensarmos isso. E nós vivenciarmos esse versículo último, os dois versículos últimos aqui. Versículo 25, o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. O que é esse silêncio? O silêncio é não ficar reclamando, é não ficar falando para os outros, é falar com Deus, é gritar com Deus, é chorar com Deus, é lamuriar com Deus e depois esperar pela misericórdia do Senhor. Porque falando com os outros, pronto, já viramos povo de Israel, reclamando o tempo todo para todo mundo. Quantas vezes a gente faz isso, não é, meus irmãos? Tem muitas vezes que fazemos isso. Vamos ficar em pé? Eu desejo mesmo que estejamos atentos. E eu tenho uma pergunta para fazer, para nós orarmos. Tenho uma pergunta para fazer. Vocês prestaram atenção nos 3 estágios para que aconteça a plenitude na família? Todo mundo prestou atenção? Qual é o primeiro estágio? É o tratamento. Depois, é o processo e depois as bênçãos vêm, a promessa vem. E eu quero perguntar para você, em que lugar nesse estágio nós estamos? Tem alguns que estão no estágio do tratamento, estão sendo esmiuçados, passando pelo esmerilho, é isso, né? Sendo esmagadinho lá, que nem outro dia eu falei aqui, a cana, quando passa naquele negocinho assim, ó, vai tirando tudo dela para sair o suco lá. Então ela é esmagada. O Senhor faz isso com a gente. Então é o tratamento. Por quê? Porque a gente precisa fazer o que Deus se agrada. Então tem alguns passando por isso nesse momento, não contentes, não felizes, vendo todo esse sofrimento, mas tem outros que já estão no processo, estão na hora de orar, buscar, estão na hora de alinhar, estão na hora de não desistir de orar. Porque esse terceiro momento aqui, de receber a promessa, já recebeu. É a hora de cantar, de se alegrar. Podemos orar nesse momento, queridos?
Eu desejo do meu coração que, seja qual for o estágio que nós estejamos aqui em família, que nós não venhamos desistir, que a gente continue como o texto aqui do profeta dizendo: eu vou esperar nele, eu vou esperar em Deus, porque Ele tem o melhor e o melhor e o melhor para fazer. Você pode pôr a sua mão no seu coração? Senhor, eu quero orar nesse momento e declarar sobre as nossas casas, nossas famílias aqui. Oh Deus, uma perseverança a mais. Oh Deus, forças a mais, renovo a mais, expectativa a mais, esperança a mais. Para que seja qual for o processo, o lugar do processo que nós estamos, que não deixemos nenhum momento, Pai, de esperar em Ti. Porque mesmo que venhamos chorar, derramar muitas lágrimas por causa do momento que estamos vivendo, podemos lembrar que a esperança nossa está no Senhor, e o Senhor não deixa aqueles que Te buscam. Na verdade, o Senhor se apresenta àqueles que estão orando e clamando, e de todo o coração. Pai, derrama agora, Pai. Derrama agora sobre as Tuas filhas, Teus filhos que estão aqui, os que estão assistindo. Derrama agora, Deus, muita força, muito do Teu amor, muito do Teu renovo sobre esses corações que podem estar desanimados. Para que venhamos esperar que a Tua bênção vem, a bênção do Senhor vem, a bênção do Senhor vem sobre cada casa, cada família. Eu profetizo os lares que estão aqui recém-formados, os lares que estão aqui, ó Deus, vivendo, ó Deus, mais tempo de vida, e aqueles que já estão bem experientes como o meu. Todos nós precisamos, Pai, desse renovo, primeiro individual e depois de cada pessoa, de cada família. Traz esse renovo, Deus. Traz essa expectativa, Pai, de não desistir, de não parar no meio do caminho, Pai. Muitas pessoas param no meio do caminho. Por isso que estão, ó Deus, quantos estão desanimados e reclamando porque não perseveraram. E o Senhor tem bênção. O Senhor diz que depois dessas coisas a bênção virá. Oh Deus, nos ajude a passar pelo processo, pelo tratamento. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.